José Poços Esteves é convidado deste Closing Bell. Muito boa noite, obrigado Boa por noite. estar aqui. Deixe-me começar pelos números que o Banco de Portugal trouxe hoje relativamente ao crédito mal parado. Continua a subir, sobretudo nas empresas. É um sinal que as empresas portuguesas continuam aqui demasiado asfixiadas nesta altura. As empresas portuguesas, de facto, sempre estiveram muito alavancadas. Quero dizer que sempre recorreram muito à dívida. Por outro lado, nos últimos anos os juros têm sido muito baratos, como todos sabemos. Isso foi uma vantagem, mas E agora agora paga-se a fatura, está-se não a pagar essa fatura. O que significa que há muitas empresas que sobreviveram num quadro de muita proteção, por um lado, pelo lado de taxas de juros relativamente baixas, com a facilidade de crédito que tinham da parte da banca, porque a banca também incentivou bastante o financiamento por razões de concorrência, por razões de cota de mercado, etc. Portanto, temos empresas com muita dívida, com margens relativamente curtas e, obviamente, que numa altura de crise essas margens apertam significativamente. Por isso a liquidez diminui de uma forma drástica e a incapacidade de pagar surge e as insolvências surgem. Antigamente era possível renovar essas linhas de crédito ou negociar com os bancos, Às pedir vezes uma extensão do prazo. algumas nem deveriam, havia de facto também, há aqui dois fatores que são importantes. Um é este da alavancagem que eu acabei de dizer e era geral, quase todas as empresas recorriam ao crédito barato e em vez de terem capitais próprios, boas estruturas de balanço, tinham de facto balanços muito endividados, muito cheios de dívida. Por outro lado, havia setores porque exatamente conseguiam viver nestas condições de financiamento relativamente barato e tinham alguma proteção dos mercados, porque o mercado crescia e, portanto, era relativamente fácil sobreviver, aguentaram com margens competitivas muito reduzidas. Quando é necessário, agora, torná-las mais competitivas e aguentarem, de facto não o conseguem. Portanto, vão morrer. Mas a economia portuguesa vai ser mesmo assim, vai haver empresas a morrer e setores a morrer para que outros possam surgir. É um processo de seleção natural. É um processo de seleção natural que estamos a viver e, portanto, temos que aceitar isso. É mau para quem tem que morrer, mas é bom para quem tem condições de sobrevivência. Mas nesta altura é possível fazer alguma coisa para aliviar esta pressão, para que também não sejam todas, ou pelo menos a grande maioria das empresas a morrer? Não, a solução passa para as empresas que têm condições competitivas para estar no mercado internacional, para estar no mercado global, portanto, condições competitivas para concorrerem em mercados abertos, fortes, muito competitivos, e para isso vão precisar de investimento. Tem que se abrir ao investimento, não há alternativa. Tem que melhorar as suas estruturas de balanço e para isso precisam de capitais. E para ter capitais, se não houver em Portugal, tem que ir buscar capitais onde os há, e há-os, com certeza, porque há zonas descendentes de capital. E, portanto, é preciso mudar a cultura de financiamento das empresas. É preciso mudar a cultura, é preciso escolher o parceiro muito certo, também capital por capital também não chega, mas é preciso virarmos para fora, para o lado das exportações e virarmos para fora, para o lado do capital. E são dois caminhos que nós não estamos muito habituados a fazer. Muitos empresários não o sabem fazer, nem línguas falam, mas vai ter que ser feito. Mas há uns que vão morrer, repito, e há outros que vão renascer. É a lei natural das coisas. Mas este período de crise vai mudar a vida das empresas e também dos particulares na relação que têm com o crédito e com a banca? Também os particulares... Ou acha que daqui a um ano ou dois estaremos a cometer os mesmos erros novamente? Não, eu acho que não. Eu acho que houve aqui um processo onde todos somos culpados. A banca é culpada porque foi o instrumento que permitiu que isto acontecesse. As empresas são culpadas porque se endividaram da forma que se endividaram e que eu acabei de referir. O mesmo dos privados. Os privados, a vida estava-lhes facilitada e, portanto, podiam se endividar e endividavam-se. Portanto, era um mundo muito favorável, um mundo de êxtase, um mundo artificial, onde todos nós vivemos essa bolha, onde todos nós vivemos e gostávamos de viver, mas que não podia durar para sempre. Eu creio que as novas gerações, por exemplo, os nossos filhos já aprenderam que, afinal, dinheiro fácil traz depois problemas à frente e que as dívidas têm que ser pagas. Há uma geração que pensava que não, pensava que havia só um caminho, havia só o lado da dívida e, portanto, a dívida nunca seria paga.
Agora não, eu acho que há gerações que estão a perceber isso, estão a viver isso e, portanto, também nesse aspecto o país vai ser um país mais poupado e mais equilibrado e mais educado em termos financeiros. Vai mudar de hábitos. Ainda hoje, em entrevista ao Económico, Farid Oliveira dizia que havia uma certa diabolização da banca em todo este processo, desde o início praticamente da crise do subprime. É assim? Bom, a banca, como eu disse há pouco, foi um bocado o instrumento do diabo. Não foi o diabo em si, mas foi um pouco o instrumento do diabo que provocou toda esta situação. Foi a banca que provocou que as empresas se endividassem, foi a banca que provocou que os Estados se endividassem com a dívida soberana, foi a banca que permitiu e que foi o instrumento que foi usado para endividar as famílias. Portanto, foi um pouco o instrumento do diabo. Não quer dizer que os banqueiros tenham sido diabos. Também não foram santos. Eu creio que todos nós temos a culpa e venha alguém que atire a primeira pedra. Quem se sente inocente no meio deste processo, que atire a primeira pedra. Eu acho que ninguém vai atirar, porque todos nós temos culpa. Obviamente que há uma tendência para os bodes expiatórios e tentar passar as culpas para alguém. Mas se formos honestos, se tivermos bom senso e formos racionais, percebemos que todos nós usamos esta bolha são culpas que nos foi facilitada e que nós nos sentimos muito felizes com ela, mas que agora vamos ter que os pagar. E todos. Portanto, os bancos estão a pagá-lo, têm que o pagar, as famílias vão ter que os pagar, as empresas vão ter que o pagar, conforme já dissemos, e os Estados estão a pagar e os contribuintes estão a notar e os cidadãos estão a notar isso todos os dias. Não é? E os Estados também têm pago isso, sobretudo no mercado de dívida, têm sentido cada vez mais pressão. Hoje, Portugal já consegue negociar no mercado de dívida, no mercado secundário, os juros de Portugal estão a negociar a valores abaixo da altura em que se pediu o resgate, ou seja, abril de 2011. Isto é um sinal que já foi feito, uma parte do caminho para que Portugal possa, de facto, voltar ao mercado em setembro de 2013. Eu acho que já foi feito algum caminho e o caminho correto, mas ainda estamos longe de ir para os mercados e para um caminho que eu diria normal. A Europa ainda não mostrou sinais de que quer resolver definitivamente o problema do euro, que tem que o resolver. Ainda hoje falava com um colega meu brasileiro que usou uma expressão que eu acho que é muito sintomática, porque quem vê de fora normalmente tem uma perspectiva diferente. E ele dizia, vocês europeus ainda não perceberam uma coisa que nós aqui na América Latina e no Brasil já percebemos. Se vocês olhassem para nós, como estávamos há 10 anos e meio de anos, a pagar juros reais de 17% e agora estamos a crescer, percebiam como é que se resolvia o problema. E o problema passou muito pela federalização da dívida, como eles disseram, por parcial, etc. E aqui, como já dissemos várias vezes, enquanto não houver solidariedade, que começa exatamente por mutualizar a dívida, pedir dinheiro em conjunto e emprestar dinheiro em conjunto, nós estamos longe da solução. O Banco Central Europeu continua a fazer o seu papel, por isso é que cada vez que intervém os mercados baixam o custo do dinheiro, mas depois, passado algumas semanas, às vezes alguns dias, o banco deixa de intervir e temos qualquer situação que provoca novamente a subida do dinheiro. O que estamos a assistir é um buraco, como eu já referi várias vezes aqui, é um buraco que está cada vez mais fundo e está cada vez mais largo e portanto, mesmo aqueles que pensam que estão a salvo, estão cada vez a aproximar-se mais desse buraco. E a Europa não tem solução, tem que tapar este buraco, porque para todos os países da Europa, a Europa é um sinal positivo e é uma plataforma positiva. Não há nenhum país da Europa que fique melhor fora da Europa, nem a própria Alemanha. Portanto, estamos condenados a entender-nos. O problema é que estamos a demorar muito tempo a entender-nos. Mas eu creio que estamos condenados a entender-nos. A Europa não tem alternativa e a Alemanha, que nunca foi muito apologista, eu sempre esta dicotomia entre os países marítimos e os países continentais, nunca gostaram muito uns dos outros. A Alemanha nunca gostou muito do Sul, o Sul nunca gostaram muito dos alemães. Os alemães sempre tiveram uma tendência mais para leste do que para o oeste. Esta dicotomia que ainda existe vai ter que terminar, porque a solução é o que eu digo. Estamos condenados a entender-nos. Mas a Alemanha, antes de ceder, ainda vai obrigar Espanha e a Itália a submeterem-se a programas de austeridade e a pedirem, de facto, eu acho que sim, mas eu acho que é muito mau. Eu acho que é isso que vai acontecer, mas eu acho que é uma falta de solidariedade, é uma falta de ética, porque é um problema político. Quando um país como a Alemanha obriga dois gigantes, dois países fundamentais na Europa, a ajoelhar, a deitar-se e a pedir
desta forma, eu acho que estamos a entrar em caminhos muito difíceis e que já ultrapassam as questões políticas e já vamos em questões quase morais. Aliás, o Monti começa a falar já em questões morais. Eu acho que a Europa está a entrar em campo... Feridas difíceis de sarar. Exatamente. Estamos a ir demasiado longe neste obrigar... os alemães a obrigar os outros países a ajoelhar desta forma. Eu acho que estamos a ultrapassar os limites do bom senso político e, portanto, repito, só estamos a afundar o buraco e depois sair do buraco vai ser ainda mais difícil. Porque nós vamos ter que sair. Estamos condenados. Quanto mais fundo nos enterrarmos, de mais fundo vamos ter que nos tirar. E há quem diga que mais vale, nesta altura, Espanha e Itália pedirem praticamente em simultâneo esse resgate para que tudo se possa resolver. Eu acho que haveria todas as vantagens para a Europa como um todo e para os próprios países que isso seja feito em simultâneo. E eu, infelizmente, acho que é isso que vai acontecer. Mas que se acontecer, então que o seja de uma forma simultânea. Para que a Europa depois possa apresentar a todo um plano de resgate para estes melhor dois estruturado e não há nenhum país que pede primeiro que o outro. São os dois países que pedem ao mesmo tempo, também ganham força negocial e resolve-se um problema que é um problema complicado para a Europa, de uma única vez e não por partes, porque esse é outro problema. É estarmos a resolver o problema aos bocadinhos e a adiar sistematicamente a resolução dos problemas. Só há vantagens para a Europa e só há vantagens para os próprios países se os dois pedirem, se tiverem que pedir, e infelizmente estou convencido que não têm grandes alternativas, até porque a posição da Alemanha já sabemos qual é, e a posição do Sr. Hollande, que tem andado desaparecido em combate, agora aparece e nem parece o mesmo Hollande que ouvíamos há 2 meses atrás. Também já quer empurrar Espanha e Itália antes dos problemas chegarem à França. Exatamente. Eu ainda não percebi onde é que o Sr. Hollande quer chegar neste processo, como é que se posiciona dentro deste processo. Pensei que percebia quando ele surgiu, agora já não estou a perceber. De qualquer maneira, apesar dessas intervenções todas, eu acho que a Alemanha está a exigir demais à França, a Espanha e à Itália. A Espanha parece estar mais na pole position, digamos, para um pedido de ajuda, até com este envio de um orçamento bianual para Bruxelas. A Espanha está em pior situação, claro. A Itália está em melhor situação que a Espanha. Mas se a Espanha pedir resgate e com a queda da Espanha, a Itália não sobrevive. E a própria França, isto é o tal buraco que está a abrir. E se cair a Itália também, e a seguir poderá vir e verá muito provavelmente a França. Portanto, o buraco está-se a alargar e chega a todos. Mas a Espanha tem de facto uma economia diferente da italiana, tem uma economia, embora com alguma diversificação, mas muito concentrada no imobiliário e no turismo, tem um sistema financeiro muito mais debilitado e muito mais fragilizado e muito mais alavancado que o sistema italiano, e tem um problema de orçamento, um problema de orçamento fiscal, que a Itália também tem, mas tem aquelas autarquias todas onde é mais difícil cortar e onde é mais difícil gerir. Portanto, mas a Espanha claramente está pior que a Itália. A Europa vai voltar a comprar tempo agora no início de setembro com estas decisões do Tribunal Constitucional Alemão, que à partida espera-se que de facto aprove o funcionamento do mecanismo europeu de estabilidade. Teremos também a apresentação deste plano para uma união bancária. Isto é, comprar mais algum tempo e evitar um resgate ainda antes do final do ano. Não resolve definitivamente o problema, porque, eu repito, o problema só se resolve quando, no dia em que tivemos a mutualização da dívida, tivemos o Ministro das Finanças europeu, espero que seja o Sr. Juncker, a propósito, e quando tivermos o Banco Central a servir de verdadeiro Banco Central. Sem estas 3 condições, nós não vamos ter o problema resolvido. Estamos a ganhar tempo, obviamente, estamos a ir no bom caminho, estamos a ir devagarinho, não estamos a andar para trás, estamos a andar para a frente, mas estamos a andar muito devagar e não chega, é uma velocidade que não chega, claramente. Mas ainda antes disso, não teremos novamente o problema Grécia. A Troika regressa em setembro, já se fala num desvio, mais uma vez, de muitos milhares e milhões de euros. Perante esta situação em que a Grécia inevitavelmente vai precisar de mais dinheiro ou de mais tempo, ainda há condições para a Europa voltar a dar a mão à Grécia? Eu acho que a Europa não tem alternativa, vai mesmo ter que dar a mão à Grécia. Pode dá-lo de uma forma mantendo
cara limpa, se posso usar o termo. Portanto, depois de tudo o que disseram, podem usar uma forma mais ou menos artificial, mas a política sabe resolver essas questões. E a política não vai deixar que a Grécia saia do euro. Não vai até porque está numa zona geopolítica demasiado perigosa e já demasiado arriscada para que qualquer político de bom senso que olhe para as relações políticas e económicas internacionais não pode deixar de encarar. A Grécia entrou para a Europa não por razões económicas, entrou por razões políticas e acho que é por razões políticas que vai ter que se manter. Seria o princípio da balcanização e isso ninguém quer, creio eu, porque quando essa ameaça surgir, espero que não surja, então a Europa acordaria e resolveria o problema. Mas eu acho que vai-se encontrar uma solução para a Grécia, não sei quando. A Grécia grita, está lá no fundo, está em desespero, ninguém liga muito aos gregos, apesar dos gritos que estão todos os dias a fazer, mas há um dia em que, quando todos estiverem a aproximar-se, então vão tirar os gregos do fundo. Não acredito que a Grécia caia, mas os gregos vão sofrer muito durante os próximos 2-3 anos. É isso, não tenho dúvidas. José Poços Esteves, muito obrigado pela presença neste Closing Bell. Foi um prazer. Até para a semana.